Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concurso. Sou o professor Rodolfo Menezes e estarei com você na disciplina de Direito Penal. Esta aula tratará de conceito de crime e fato típico. Então olhe na tela. Seguiremos esse sumário: conceito de crime, conceito analítico de crime, fato típico e os seus elementos: conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Então, conceito de crime. Quando se pergunta o que é crime, nós temos que saber qual é o critério que será adotado, qual é o tipo, qual é a espécie de conceito que você deseja. Ele pode ser formal, material, legal ou analítico. Olhe na tela. Então, conceito de crime, nós temos esses tipos, esses critérios. Pode ser um conceito formal, material, legal e analítico. Normalmente, o aluno de Direito, da graduação de Direito, que acabou de cursar, ele sempre lembra do conceito analítico, mas ele se esquece que existem outros conceitos que devem também ser de conhecimento, ok? Conceito formal de crime. Então, o que é crime? É a conduta contrária a uma norma penal. Então, ele se relaciona com a tipicidade formal. Então, o que é crime? É uma conduta que está prevista num tipo penal. Exemplo, subtrair coisa alheia a móvel. Está previsto no artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto. Matar alguém está previsto no artigo 121 do Código Penal. Então, nós vemos que o conceito de crime é uma conduta prevista num tipo penal, ok? Então, olhe na tela. Então, é a conduta, contrária a uma norma penal, ok? Conceito material de crime. Então, o crime é a conduta humana, a omissão, que lesionam ou expõe a perigo um bem jurídico penalmente protegido, sendo este de terceiro. Ele se relaciona ao princípio da ofensividade, ou seja, o direito penal, ele existe para proteger os bens jurídicos relevantes. Então, somente será crime, somente existirá um tipo penal para proteger um bem jurídico penalmente relevante para a sociedade. Então, não é qualquer bem jurídico que é protegido pelo direito penal. Então, neste caso, o conceito material de crime, ele diz, além de estar previsto no tipo penal, ou seja, o conceito formal, ele também precisa, esta conduta, ter lesionado ou colocado em perigo o bem jurídico protegido. Então, olhe na tela. Então, nós temos aqui proteção de bens jurídicos penalmente relevantes e não basta atender ao princípio da reserva legal. Esse é o grande diferença entre o conceito formal e o conceito material. O conceito material, ele pede um pouco mais do que a subsunção da conduta à norma. Ele pede que, além de estar previsto no tipo penal, a sua conduta tem que ter o quê? Ferido o bem jurídico. É aí que entra o chamado princípio da insignificância, que não é tema dessa aula, que nós aprofundamos no curso regular. Tá ok? Então, continuando, conceito material de crime funciona como um fator de legitimação no direito penal para o legislador e para o operador de direito. Eu já disse que ele se relaciona com a tipicidade material, ele é uma orientação para o legislador no momento de criar a figura típica. Então, neste momento, o legislador ele tem que se preocupar em proteger bens jurídicos que mereçam a proteção do direito penal. E o aplicador de direito ele tem que verificar se aquela conduta que se amoldou ao tipo penal, ela realmente ofendeu o bem jurídico. Exemplo, uma lesão corporal levíssima, um arranhão. Será que necessita a proteção do direito penal no artigo 129 que diz lesão corporal? Um arranhão? Lesão corporal. Será que aquela lesão corporal prevista como tipo penal, será que foi criada para proteger um arranhão? Entendeu? Então é isso que será avaliado no momento do aplicador de direito, no momento de fazer a subsunção da conduta ao tipo e depois verificar se ofendeu realmente o bem jurídico protegido. Conceito legal de crime, aqui é o legal, ou seja, está previsto na lei, refere a definição pelo legislador. Então está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal e das Leis de Contravenções Penais. Nosso legislador fez uma diferenciação qualitativa e quantitativa da sanção penal. Então, ou seja, o legislador ele diferenciou crime de contravenção. Então ele definiu o que é crime, definiu o que é contravenção. Então vamos olhar como foi essa análise dele. Então, o legislador diz que crime será o tipo penal que terá uma sanção de reclusão ou de detenção, que pode ser cumulativa ou alternativamente cumulada com a pena de multa. Então, isso foi definido como crime. E observe que contravenção ele diz, a lei combina isoladamente a pena de prisão simples ou de multa, que pode ser alternativa ou cumulativamente. Então, nós vamos ver que o critério aqui foi a quantidade, quanto, a qualidade e o quanto pode ser aplicado de sanção. Então, crime pode ser reclusão e detenção e a contravenção será prisão simples ou multa.
E aí podem ser cumulativo, alternadamente, como está aí no próprio slide que você vai observar agora, tá ok? Então, na sequência, nós vamos observar que no conceito legal de crime, no Brasil, não foi feita uma diferença entre delito e crime. Delito e crime no Brasil são considerados sinônimos. Em outros países, há uma gradação entre delito, crime e contravenção, que não é o caso do Brasil. O Brasil preferiu adotar apenas crime e contravenção. Então, se diz que no Brasil, delito seria sinônimo de crime. Então, o crime, já no conceito analítico, aqui é o conceito analítico de crime, aqui, conceito analítico, nós temos aí, volta aí, na própria tela, tá? Tá, então no conceito de crime nós vemos aí o conceito formal, o conceito material e o conceito legal. E nós temos o conceito analítico. Neste conceito analítico nós temos a teoria tripartite, a teoria bipartite e a teoria quadripartite. Nós vamos focar, neste momento, na teoria tripartite, porque é a predominante na doutrina e também na jurisprudência. Então, esse conceito analítico, pelo nome, nós percebemos que ele irá dividir esse conceito de crime em vários elementos, para que facilite a compreensão para o aplicador do direito. Então, vamos olhar. Então, a predominante aqui é a teoria tripartite. Então, no conceito analítico de crime, na teoria tripartite, então, no aspecto analítico de crime é fato típico, ilícito e culpável. Nós vamos ver que tem 3 elementos, por isso que nós vamos chamar de tripartite, ou tripartida, né? Cada elemento desse estrutura será visto separadamente para que você possa compreender. Então, nós temos ali fato típico, ilícito e culpável. Só é crime se for os 3. Se for apenas um, não é crime. Então, olhe na tela. Olha aqui, nós vamos observar, e aqui está uma estrutura muito importante para que você grave, fato típico, ilícito e culpável. E cada um tem os seus elementos. Nós vamos perceber, por exemplo, que na ilicitude, a priori, todo fato que é típico é ilícito. Então, nós vamos estudar na ilicitude, na verdade, causas de exclusão da ilicitude. É assim, tá ok? Vamos continuar. Fato típico, então, é o fato praticado pelo ser humano ou pela pessoa jurídica em crimes ambientais que se amolda a um tipo penal. Natureza jurídica, elemento do crime. Então, ele se desdobra em 4 elementos. Então, o fato típico é isso, é uma conduta humana, né? É um fato praticado pelo homem, normalmente, que ofende ao ordenamento jurídico penal. Ah, professor, somente as pessoas podem cometer crime? Não. No Brasil, não é tema desta aula, só do curso regular, mas no Brasil existe a pessoa jurídica que pode cometer crime também, desde que seja um crime ambiental, que é previsto na Constituição, na nossa legislação. Então, no Brasil é possível uma pessoa jurídica praticar um crime ambiental, tá certo? Agora vamos nos preocupar em aprender os 4 elementos do fato típico. Nós temos a conduta, resultado, nexo causal ou relação de causalidade e tipicidade. Esses são os 4 elementos. Essa é a estrutura básica do fato típico. Agora observe. Nós temos na classificação de crimes, nós temos crimes materiais, crimes formais e crimes de mera conduta. Os crimes materiais são os crimes que dependem de um resultado naturalístico, ou seja, no mundo real, ele precisa desse resultado para se consumar. Exemplo, artigo 121 do Código Penal. O homicídio, matar alguém, só se consuma se a pessoa morrer. Aí, se ela não morrer, nós podemos ter a tentativa, ok? Olha na tela, crimes formais. Então, aqui está o exemplo, extorsão mediante sequestro, artigo 159. Aqui, o concurso formal, ele existe um resultado naturalístico previsto no seu tipo penal. Só que ele não é obrigado a ocorrer para que haja consumação. Pelo exemplo, você vai ficar mais tranquilo na sua cabeça, na sua memória. É bem simples, extorsão mediante sequestro. Conduta, é sequestrar uma pessoa com a intenção de obter uma vantagem ilícita. Ele irá se consumar no momento que essa pessoa é sequestrada, restringida da sua liberdade. Então, no momento que ela é pega, você já tem a consumação do delito. Mesmo que eles sejam presos, esses sequestradores sejam presos antes de receber o resgate, o crime já foi consumado. Ah, professor, mas tem um resultado naturalístico previsto. Qual é? A obtenção da vantagem ilícita. Ok? Então, esses crimes são chamados formais, porque eles preveem o resultado, mas não é obrigatório que ocorra o resultado para a sua consumação. Crime de mera conduta ou de simples atividade, ele não prevê o resultado, ele prevê uma conduta. Então, violação de domicílio, qual o resultado? Não tem. A partir do momento que você cometeu a conduta de violar o domicílio, você já consumou o delito, tá certo? Então, essas 3 classificações são importantes.
Vamos agora ver. Nos crimes materiais e formais, se ocorrer o resultado, aí nós vamos ter os elementos do crime que nós falamos. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tranquilo, por quê? Porque nós temos um resultado naturalístico ali, ok? Agora, se for crimes formais, se não ocorrer os resultados, ou de mera conduta, ou os crimes tentados, nós não podemos falar em resultado, porque o resultado não ocorreu. Se o resultado não ocorreu, quais são os dois elementos? Eu pergunto a você, quais são os dois elementos que eu poderia retirar? Primeiro, o resultado. Nós estamos falando que um crime não tem resultado, ou que não importa ocorrer, outro, tentativa é que não ocorreu. Então, retiro o resultado. Se eu tirar o resultado, automaticamente vem com ele o quê? O nexo causal, que é a relação entre o resultado e a conduta. Então, olhe na tela. Conduta e tipicidade. Então, seriam esses dois elementos do fato típico, ok? Conduta. Então, não existe crime sem conduta. Crime de mera suspeita, característica do direito penal do autor, não é aceito no nosso direito penal. Essa conduta pode se exteriorizar no mundo natural de duas formas. Então, conduta pode ser ação ou omissão. Então, a primeira informação, não existe crime sem conduta, porque no Brasil nós adotamos o direito penal do fato. Então tem que ter o fato, não importa quem praticou, e não o direito penal do autor. Por isso que qualquer crime que seja, de corrupção, de homicídio, todos eles nós temos que preocupar com o fato, e nem com qual pessoa praticou. Nós temos que apurar o fato. Se ocorreu o crime, aquela pessoa tem que ser condenada. Se não ocorreu o crime, ela tem que ser absolvida, tá certo? E aí nós vemos que a conduta ela se divide em ação ou omissão. Vamos agora ver cada uma delas. Ação é um comportamento corporal ativo, percebido no mundo natural, é um agir, um fazer. Leis penais proibitivas, nas quais a lei penal descreve uma ação e uma sanção para quem pratique. Então, também temos o crime omissivo por ação. Então, a ação é um fazer. Eu faço algo, eu agi, eu pratiquei. Então, quando eu pratico uma conduta contrária ao ordenamento jurídico, eu posso ser sancionado por ele, no direito penal. Tá certo? Então, se eu pratiquei algo que ofenda o direito penal, eu posso ser sancionado. Então, isso é ação. Preste atenção na tela. Então, omissão, ao contrário, é o não agir, o não fazer. E nós seguimos a teoria normativa acerca da omissão. Por que teoria normativa? Porque tem que ser uma omissão que está prevista no nosso ordenamento jurídico. Não é qualquer omissão. Tem que ser uma omissão que está prevista no nosso ordenamento jurídico como contrária ao direito penal. É quando o direito manda que seja praticada uma conduta e a pessoa não pratica. Então, olhe na tela. São leis penais perceptíveis, nas quais o legislador prevê um comportamento negativo e uma sanção. A norma penal deseja impor um comportamento positivo fazer. E aí o maior exemplo que nós temos é do artigo 135, omissão de socorro no Código Penal. Ou seja, o legislador quer dizer, você tem que agir, você tem que socorrer uma pessoa que esteja precisando de sua ajuda. Você tem que fazer isso, de acordo com o que está no artigo 135. Não vamos esquecer que nós vamos estudar tipicidade, tá certo? Ele quer que você pratique. E se você não praticar? Não vou fazer. Se você não fizer, você pratica o crime de omissão de socorro, devido à sua omissão, o não fazer. Só que essa omissão, nós temos os crimes omissivos próprios e os impróprios, que são bem diferentes. Omissivos próprios é o crime cometido por meio de conduta negativa, um não agir, uma conduta negativa. A gente não praticou uma conduta determinada em lei. A sanção é consequência do descumprimento de uma determinação legal. Este é o exemplo que eu dei do artigo 135 do Código Penal. Simples. A pessoa não praticou algo que o direito determinou que ela praticasse e por isso ela será sancionada. Tá certo? Vamos continuar. Agora os omissivos. Nós estamos ainda nos homicídios próprios, caracterizam crimes de mera conduta ou formal. Não admitem tentativa. São unissubsistentes, um ato. Exemplo, artigo 135, que nós já falamos. Então tá lá, deixar de prestar socorro, assistência, quando possível fazê-lo, em grave ou iminente perigo. É claro, essa omissão, o próprio legislador coloca, ela só tem que ser possível praticar, né? Tem que ser possível socorrer a pessoa ou prestar assistência. Se não tem como, a pessoa não tem como prestar esse auxílio, então não seria crime, tá certo? Outra observação, ele não admite tentativa, porque ele é unissubsistente, ou seja, é um ato só, não tem como. Ou você pratica ou você não pratica. Se você não praticou, você contrariou a norma, será sancionado. Então isso é o crime omissivo próprio, ok? Omissivos impróprios, bem diferente. Nós agora vamos falar que a lei impõe o dever jurídico de agir, de impedir um resultado naturalístico, ao dever de fazer. Então, a sua omissão causa o resultado no mundo real, pelo qual responderá a título de dolo, se era possível agir. Então, esse descumprimento deste dever legal coloca de frente a um tipo penal que descreve uma ação, devendo ser observados os seguintes requisitos.
Então a lei determinou no seu artigo 13, ela determinou algumas condições que a pessoa seja obrigada a agir para evitar crimes, para evitar algumas situações, tá certo? Para que evite alguns resultados também. Então preste atenção. Lá diz, tem que ter o dever jurídico de agir, o resultado tem que ser produzido, a produção do resultado que deveria ter sido evitado e possibilidade de agir e evitar o resultado. Então ele dá 3 requisitos. Qual é? Tem que ter o dever jurídico de agir, o resultado tem que ocorrer e ele tinha que ter a possibilidade de evitar o resultado. Então guarde esses requisitos para que continuemos a compreender esses homicídios impróprios. O descumprimento do dever jurídico de agir, previsto no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. E lá diz, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia, então podia e devia agir para evitar o resultado. Aí ele diz, dever de agir incumbe a quem? Aqui ele vai dizer quem tem esse dever de agir. Ah, qualquer pessoa tem dever de agir? Não. Nos homicídios impróprios não é qualquer pessoa. São as pessoas que a lei diz que têm o dever de agir. Quem são essas pessoas? Vamos voltar para a tela. Tenha por lei obrigação de cuidado. Olha, por lei, proteção ou vigilância. Assumiu a responsabilidade de pedir o resultado. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então a lei obriga a agir. Exemplo, policial. O policial ele é obrigado a prender em flagrante quem está cometendo crime. Então ele tem uma obrigação legal. Se ele vê uma pessoa, por exemplo, ele está fazendo a sua ronda e ele percebe uma pessoa, um criminoso, subtraindo um veículo, furtando um veículo. Ele olha aquele veículo e fala, não vou agir, porque eu conheço o dono daquele veículo e odeio ele. Então ele não age desde que o veículo seja subtraído. Aí pergunta, qual crime esse policial praticou? Esse policial responderá pelo furto, pelo crime que ele não evitou, porque ele tinha o dever jurídico de agir. Então, esse dever jurídico não cumprido faz a pessoa responder dolosamente pelo crime que ocorreu, tá certo? De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Citando um exemplo mais claro, seria como se uma pessoa estivesse na praia. E aí chega um casal que está com uma criança de 2 anos e fala assim, você cuida para mim da criança que eu quero ir nadar. Aí a pessoa, tudo bem, eu vou cuidar da sua criança. E o casal vai para a praia. Essa pessoa está ali com seus amigos, nem presta atenção, essa criança de 2 anos vai para a praia, entra no mar e morre afogado. Aí pergunto, ela assumiu a responsabilidade de cuidar da criança. Qual crime ela cometeu? Ela vai responder pela morte da criança a título de dolo. Então ela estará respondendo por homicídio doloso. Por quê? Por um crime omissivo impróprio. Veja como é complicado. Ou, na letra C, comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Ele criou o risco. É como se 2 escaladores estivessem indo para uma prática de uma escalada, numa montanha, e convidassem um inexperiente. Ele falasse, não, eu não sei, não vou. Eles, não, nós vamos te levar, que nós garantimos te proteger. E ali, nas dificuldades, eles não fazem a proteção correta dessa pessoa que não tem nenhuma prática. Então, com isso, eles estão assumindo o risco com essa pessoa, tá certo? Então, com o comportamento anterior de ter levado uma pessoa inexperiente para uma escalada difícil, cria o risco da ocorrência do resultado e ele pode responder sim por homicídio doloso, tá? Continuando. Então, é possível visualizar um crime doloso praticado por omissão imprópria, foi o que eu expliquei, embora seja uma figura típica proibitiva por aqueles que têm o dever jurídico de cuidado. Então, são crimes plurissubsistentes, admite a tentativa. Há uma relação de causalidade normativa no crime omissivo impróprio. Então, essa relação causal é normativa. Quem relaciona essa pessoa com o fato que está praticando? Exemplo primeiro, no furto. Aquele criminoso que está furtando o carro. Qual é a relação do policial? É uma relação normativa, porque ele não pratica conduta, não tem relação nenhuma com o criminoso. Então, ele está o quê? Uma relação normativa. Ele se insere no crime pelo seu dever jurídico de agir. Então, as características da conduta. Em regra, apenas o ser humano pode praticar condutas penalmente relevantes. Exceção nos crimes ambientais, pessoas jurídicas, certo? Deve ser voluntária. Deve haver consciência e vontade de praticar. Deve ser exteriorizada no mundo natural. Então, vamos tirar algumas observações. Eu disse que essa conduta tem que ser consciente. Se ela tem que ser consciente, nós afastamos de pronto, por exemplo, um fato que seja praticado, uma conduta seja praticada no estado de sonambulismo, no estado de hipnose. Não é possível. Por quê? Porque essa pessoa não tinha consciência do que estava fazendo. Então, exemplo, alguém sonâmbulo levanta à noite e vai beber água na sua cozinha e ali perto tem uma faca. De repente, o seu irmão vai na geladeira também comer alguma coisa
E ele, simplesmente, esse sonâmbulo pega a faca e mata o irmão, no estado de sonambulismo. Depois volta para sua cama e dorme. Se ele estivesse no estado sonâmbulo, ele não pode, ele não praticou a conduta, porque ele estava inconsciente, tá certo? E aí, nós vamos seguir aqui, preste atenção, tem que ser voluntária, aí nós vamos falar de coação, se ele está sendo coagido fisicamente, se ele não pratica a conduta, se alguém segura a mão de outra pessoa e faz, pegando o seu dedo, apertar o gatilho, essa pessoa não agiu com vontade, ela não tinha vontade de apertar o gatilho. Foi colocada a mão dela ali e a pessoa colocou por cima e apertou. Então, ela também não praticou a conduta, tá certo? E deve ser historizado no mundo natural. Então, simplesmente pensar em praticar crime, nós temos aí o exemplo do procurador da República que disse, eu tenho vontade de matar tal autoridade judicial. Essa simplesmente declaração, essa cogitação, esse pensamento não é crime. Se ele não ameaçou, não praticou outra conduta, mas vamos falar do homicídio. Ele não iniciou o homicídio, porque ele simplesmente pensou, ele não esterilizou, ele não praticou nada, ele não iniciou a execução, que isso é um tema de intercrimes, que também é visto no curso regular, ok? Vamos continuar. Resultado. Então, nós vimos a conduta, agora nós vamos ver o resultado. Então, nós temos o resultado jurídico e o resultado naturalístico. Então, o resultado jurídico é ofensa ao bem jurídico. E o resultado naturalístico é o que modificação do mundo exterior, do mundo real. Então, nós temos aqui, no homicídio, qual é o bem jurídico? Bem jurídico protegido é a vida. E o bem material, bem naturalístico, qual é? A vida daquela determinada pessoa, aquela pessoa, tá certo? Então, nós vemos aí, pessoa morta é o resultado. E aqui, o bem jurídico, né? E aqui, vamos voltar aqui para você não confundir. Bem natural é a pessoa morta. E o bem jurídico é a vida humana. Então, nós vamos ver que todo crime tem um resultado jurídico, porque nós temos que ter um bem juridicamente relevante protegido pelo direito penal. E nem todo precisa ter um bem naturalístico, tá certo? Então, nós vamos olhar esse resultado agora. Aí a grande pergunta, existe crime sem resultado? Depende da pergunta. O que o examinador quer saber? Você tem que prestar atenção. Se ele quer dizer que todo crime nem todo crime tem resultado, se for resultado naturalístico, ele está correto. Nem todo crime tem um resultado naturalístico. Agora, se a pergunta quer dizer que não tem um resultado jurídico, aí está equivocado. Por quê? Todo crime tem um resultado jurídico, porque ele ofende um bem jurídico penalmente relevante, tá? Então, olhe na tela. O resultado material é a modificação do mundo exterior, provocada pela conduta praticada pelo agente. Segundo a teoria naturalística, aí nós vamos dizer, né? O resultado naturalístico é a consequência da conduta, que pode ser física ou psicológica. Os crimes podem ser materiais, formais, de mera conduta, que eu já expliquei. Então, o resultado natural será importante para os crimes materiais e os crimes formais que você teve o resultado, né? Aquele resultado previsto você teve. Então, ele é importante para os crimes materiais e para aquele formal que teve o resultado. Nem todo crime tem resultado material. Então, olha aqui. Todo crime tem resultado naturalístico. Vamos voltar. Todo crime tem resultado jurídico e nem todo crime tem resultado material ou naturalístico, ok? Então, o artigo 3 diz o resultado de que depende a existência do crime. E aí ele está falando o quê? O resultado naturalístico, tá certo? Isso é importante você diferenciar quando o código está dizendo resultado, ele está dizendo o resultado naturalístico. Relação de causalidade ou nexo causal. É o vínculo que se estabelece entre a conduta e o resultado naturalístico, relevância dos crimes materiais ou de resultado. Então nós vamos ver, o nexo causal é importante, eu já disse desde o início, quando eu falei de fato típico, sobre os elementos, o nexo causal, ele só tem uma grande relevância, uma grande importância, quando você tiver o resultado, que é para os crimes materiais ou os formais conseguiu, né, ser consumado, né, conseguiu ser obtido o resultado, tá certo? Então nós vamos ter aí a necessidade desse nexo, tem que ter um nexo. Então olha as teorias que tratam disso. Então nós temos a teoria da causalidade adequada, a da equivalência dos antecedentes, da imputação objetiva. Já te adianto que essa é o que predomina na doutrina, com todos os seus defeitos. Teoria da equivalência dos antecedentes, também conhecida como conditio sine qua non, ou seja, condição sem a qual não é possível. Então, da equivalência das condições simples, da condição generalizadora. Professor, por que o senhor colocou todos esses nomes? O problema é que na prova eu não sei qual nome o examinador vai chamar essa teoria.
Então você precisa saber todos os nomes, tá? Então, preciso decorar? Não, mas você tem que ver que ela tem uma relação. Então, a equivalência dos antecedentes causais, condício sine qua non. Então você tem que lembrar dos nomes para poder responder na prova, porque muitas vezes você vai saber o que é, mas você não sabe aquele nome. Por isso que a gente coloca aqui. Então, olha, causa é toda a conduta humana sem a qual o resultado não teria ocorrido. Daquela forma e naquele momento, não importando o quanto contribuiu. E aí nós temos o critério hipotético de eliminação de Thiem. E aí é que é o grande problema. Essa teoria, dizem que ela é ad infinitum. Por exemplo, uma pessoa B matou uma pessoa C com arma de fogo. Aí você vai verificar, aquele resultado ocorreu com arma de fogo. Da primeira volta que você faz, quem vendeu a arma de fogo? Foi a loja tal, ou ele comprou de outro criminoso. Então, você começaria a fazer os links, como ele conseguiu o dinheiro para comprar. Então, todos os links que você fizesse e que chegasse naquele resultado, você teria as pessoas relacionadas com esse nexo causal. Nós poderíamos dizer até que os pais desse criminoso também estariam nessa relação, nesse nexo causal. Porque se eles não tivessem tido esse filho, esse criminoso, esse delinquente não estaria matando outra pessoa neste momento. Entendeu? Então, aí nós temos que fazer o quê? Foi criado esse critério hipotético para a eliminação daquilo que não é importante. E aí você vai ver que não pode ser esquecido o dolo e a culpa. Então, aquela conduta anterior que você está querendo relacionar, foi com intenção, houve o dolo e a culpa para que aquele crime de homicídio, no nosso exemplo, ocorresse? Então, a pessoa que teve um filho, ela pensou em ter um filho para matar alguém daqui 30 anos? Não, não teve. Então, essa pessoa não pode ser relacionada ao crime porque não houve dolo e culpa, que a conduta precisa disso, tá certo? Aquele vendedor, por exemplo, se a arma foi comprada de forma legal, com autorização, tudo certinho, a arma ela não é vendida para matar pessoas. Ela não é essa a finalidade da venda da arma. Então, se não é essa a finalidade, a pessoa não tem intenção de vender uma arma para que alguém cometa um homicídio contra alguém. Tá certo? Então, olhe na tela. Então, é o limite de regresso ao infinito. Então, se tem um limite. Isso é que é o mais importante desse critério, né, de eliminação hipotética. Complementa a teoria de sine qua non. Também a teoria da imputação objetiva será uma limitadora. Também temos outra teoria, a teoria de imputação objetiva, vou explicar daqui a pouco, que também limita essa progressão ao infinito, né, de uma conduta, de um resultado aí, desse nexo causal. Será afastada a conduta quando ela não for preenchida com dolo ou culpa, ou se não apresentar requisitos da imputação objetiva. Então, se essa conduta que você quer relacionar, né, que é o nexo causal, se ela não teve intenção, dolo e culpa, ou se ela não teve os requisitos da imputação objetiva, então você não tem esse nexo causal. E aí o que é mais importante? Eu falei de conduta, falei de resultado, falei de nexo causal agora. Se um desses elementos você eliminar, você não tem fato típico. E se você não tiver fato típico, você não tem crime. Esse é o que é o grande conceito analítico. Qualquer elemento que você retirar, você deixa de ter crime, porque o crime ele precisa de todos os elementos para ser configurado. Então, nós temos aqui, falando de nexo causal, se você retirou aquela conduta, não teve nexo causal com resultado, se não teve o nexo causal, você automaticamente não tem fato típico e automaticamente você vai excluir o crime, tá certo? Isso é muito importante. Seguindo, teoria da causalidade adequada tentou corrigir os defeitos da teoria anterior ou condição qualificada, outro nome. Entende que a causa é um antecedente necessário e adequado à produção do resultado. Então, um evento somente será relevante quando tiver sido apto e idôneo a gerar o resultado. E aqui nós temos o exemplo. A venda de arma legalmente não seria causa de homicídio, porque não é uma ação idônea a produzir o resultado. Armas não são vendidas legalmente em loja com a finalidade de causar crime de homicídio. Então, nós vamos ver que ele deixa de tratar aquilo como dolo e culpa e passa a ter outros critérios que, se você agiu dentro da norma jurídica, aquela causalidade, ela não é adequada a produzir o resultado. Então, no caso aqui, ele trouxe bem um exemplo de venda de arma, só que com outro enfoque. Enquanto lá nós pensamos em dolo e culpa, aqui não. Nós, por exemplo, se ele agiu totalmente aqui tranquilo, a causalidade dele foi dentro da lei, ela não é uma causa adequada à prática da conduta daquela forma e naquele momento. Então, olha, alguns doutrinadores dizem que foi adotada no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, né, visto nos tópicos de concausa. Então, essas concausas também é um tema de outra aula, tá certo? É um tema de outra aula, é um tema um pouco complexo também, mas os doutrinadores dizem que, neste caso, a teoria da causalidade adequada foi adotada como uma exceção no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, certo? Teoria da imputação objetiva, muito importante, atual, anexo causal normativo, quando o comportamento da pessoa criar um risco
não tolerado e não permitido ao bem jurídico. Então, o comportamento ele precisa criar um risco que não é permitido e não é aceito dentro do ordenamento jurídico. Tá certo? Olhe na tela. Ele vai criar uma causalidade jurídica na qual é necessário que o resultado possa ser imputado juridicamente. Então, exemplo, a venda de arma. Então, o mesmo exemplo com enfoque diferente. Então, é não permitido ao bem jurídico. Então, vamos lá. O vendedor de uma corda, o vendedor de um veneno, o vendedor de uma faca. Alguém pensa em criminalizá-los? Não. Por quê? Porque eles estão agindo legalmente, dentro do ordenamento jurídico. Se aquele vendedor de arma está vendendo a arma legalmente, dentro dos requisitos, com tudo que o governo pede, ele também está da mesma forma com aquele vendedor de faca, na mesma situação. A diferença é que era a arma. Ah, professor, mas não, veja bem, ele está agindo, ele não permitiu a ofensa ao bem jurídico, ele não criou um risco, além do tolerado pela sociedade, tá certo? Viver em sociedade, primeira coisa que a gente tem que lembrar, viver em sociedade é viver em risco, em constante risco. Você tem risco de atravessar a rua, e aí nós temos as pessoas que dirigem mal e acabam atropelando. Então, se for pensar assim, quem vende o carro também teria o nexo causal. Mas se ele age, não, professor, mas aí, exatamente, você está falando por quê? Porque a venda de carro é permitida e incentivada pelo Estado. Então não é uma causalidade da pessoa que vendeu o carro. Você, claro, a pessoa que está dirigindo e praticou a conduta, não. Essa tem que ser responsabilizada. Continuando. Então aqui nós temos aqui Jacobs e Roxin, eles tratam a imputação objetiva com um enfoque um pouco diferente. Então esse aqui foca no comportamento social, esse aqui na função da teoria era limitar a responsabilidade penal, com o nexo causal normativo. Então para ver o nexo causal normativo, é necessária a criação ou aumento de um perigo juridicamente intolerável. Então, ó, criação o aumento de um perigo juridicamente intolerável e não permitido no bem jurídico, certo? E o Roxin diz que a atribuição de um resultado a uma pessoa não deve ser feita apenas pela realização de causalidade, mas pela realização de um risco proibido pela norma. Então, os enfoques são um pouco diferentes, mas ele sempre diz a palavra risco, sempre diz você aumentar um risco não tolerado ou você criar um risco não tolerado. Então, seguimos. Roxin, ele criou alguns critérios a serem valorados, né? Criou critérios para que você possa aplicar a teoria da imputação objetiva. Então, ausência de risco juridicamente relevante, diminuição do risco, substituição do risco por outro e risco permitido no direito. Então, substituição do risco por outro ou diminuição do risco. Nós podemos dar um exemplo de uma pessoa que está atravessando a rua, ela está atravessando a rua, e outro pedestre percebe que ela será atropelada por um ônibus que vem a 80 por hora. Ou seja, ela provavelmente vai morrer. Então essa pessoa corre, pula nela, derruba ela no passeio, o ônibus passa e não atinge. Só que só tem um problema, o grande herói, o Salvador, ele jogou essa pessoa para o passeio, essa pessoa quebrou o braço. Então ela teve uma lesão corporal. Aí eu pergunto, ele praticou uma conduta? Praticou. Qual? Ele pulou em cima dela, jogou ela no passeio. Teve um resultado? Teve a lesão corporal. Teve nexo causal entre a conduta e o resultado? Teve um nexo causal? Aí é que é o problema. Se você olhar pela imputação objetiva, não teve esse nexo causal. Por quê? Porque ele diminuiu o risco. Na verdade, a pessoa deixou de morrer para ter uma lesão corporal. Então, a intenção dele era essa. Então, se ele diminuiu o risco, se ele diminuiu esse risco, ele exclui o nexo causal. Excluindo o nexo causal, ele não responde pelo crime de lesão corporal. Entendeu como essa teoria é importante? Então, vamos observar. Então, para a teoria da imputação objetiva, foi criado alguns requisitos. Não? Criação ou aumento de risco deve ser proibido, realização do risco no resultado. Então, nós vamos ver que foram criados alguns requisitos para se poder aplicar essa imputação objetiva. Neste momento, basta você entender esses requisitos. E de acordo com os exemplos que você for olhando no livro digital, em um aprofundamento maior, você vai perceber que todos eles se referem a esses requisitos, tá certo? Vamos continuar agora com o último elemento, que é a tipicidade. Então, a tipicidade, ele também está presente em todos os crimes. E aí eu pergunto, você lembra quais são os dois elementos presentes em todos os crimes? No fato típico, quais são os dois elementos do fato típico? Quais são? Exatamente, conduta e tipicidade. E agora a tipicidade não é simplesmente estudar a tipicidade, nós temos que ver as espécies de tipicidade, os critérios que nós vamos observá-las, certo? E aí nós temos a tipicidade formal, a tipicidade material e a tipicidade conglobante, tá certo? Olha na tela. Então nós vamos ver que há uma gradação, um aumento da dificuldade, da necessidade de entendimento. Então a primeira, a tipicidade formal, a material e a conglobante. Seguindo, tipicidade formal,
A tipicidade formal é a adequação da conduta praticada a um tipo penal. Então, é a substituição da conduta a uma norma. Então, nós damos o exemplo. Michael subtrai um celular de um transeunte na rua. Aí nós vamos falar, tem uma tipicidade? Tem. Qual? Artigo 155, furto. Subtrair coisa alheia móvel. Então, isso é a tipicidade. É você pegar aquela conduta e conseguir amoldar ela no tipo penal. Se você conseguiu, você fez o primeiro estágio da tipicidade formal, tá certo? Outra lembrança que eu vou te falar é que todo fato típico, eu já disse, vou repetir, indiciariamente ele é ilícito. Então, ilicitude, quando nós vamos estudar, nós vamos saber que todo fato típico, a priori, a princípio, ele é ilícito, ok? Então, vamos continuar nossos estudos. Aí nós vamos ver tipicidade material. É o dano ou perigo de dano ao bem jurídico penalmente protegido pelo tipo penal. Relaciona-se ao princípio da ofensividade, princípio da insignificância. Então tem muito esse conceito também de material de crime. Então nós vamos perceber que o conceito formal de crime e o conceito material de crime estão relacionados respectivamente à tipicidade formal e à tipicidade material. A tipicidade material diz o seguinte, primeiro, eu vou esquecer a tipicidade formal? Não. A tipicidade formal é essencial no direito penal. Então nós vamos ter tipicidade formal mais a tipicidade material para nós termos o fato típico. Ou seja, além de se amoldar ao tipo penal previsto, essa conduta tem que ter ofendido, tem que ter danificado, tem que ter colocado em perigo o bem jurídico protegido. E aí nós voltamos ao exemplo que nós demos lá atrás, o arranhão, Será que o crime, direito penal, quando diz lesão corporal, ele está se preocupando com o arranhão? Não está se preocupando com o arranhão, com certeza não. Está se preocupando com a lesão corporal, realmente. Então, neste caso, nós sabemos que um arranhão, se for levado isso numa delegacia, ou se for isso levado numa ação, ele não atinge a tipicidade material. Então, nós já de pronto sabemos que não há fato típico. Não sendo fato típico, não há crime. Se não há crime, essa pessoa tem que ser absolvida, porque é falta de materialidade do crime, tá certo? Então, observe na tela. Então, tipicidade formal, mais a tipicidade material, que vai dar a tipicidade penal buscada no fato típico. Agora nós temos a tipicidade conglobante, isso é muito importante. Aí nós vamos ver que a tipicidade conglobante, ela vai buscar tipicidade formal e trazer, buscar tipicidade material e trazer, e depois vai criar um outro critério, antinormatividade. Tá? E nós vamos perceber que a intenção quando se cria essa tipicidade conglobante, que foi criada por Zaffaroni, ela é simplesmente eliminar o quanto antes esse crime. Então, para o réu, para o autor, para o indiciado, quanto antes você retirar o crime, melhor. Então, de vez você deixar para verificar esse crime na licitude, na culpabilidade ou qualquer outra coisa, não. Elimina o mais rápido possível. E aí está a tipicidade conglobante. Vamos estudá-la. Então, esse elemento antinormatividade disso, ele tem dois requisitos. O primeiro, não pode ser autorizado em outra norma e não pode ser fomentado pelo Estado. Como assim não pode ser autorizado? É simples. Nós vemos todos os dias nos canais de televisão as lutas de UFC. E o que tem dentro de uma luta de UFC? Várias lesões corporais, podendo até chegar a uma morte, né? Então, se há várias lesões corporais, nós poderíamos dizer que essas pessoas praticaram um crime, praticaram um fato típico? Exatamente, é isso que você ficou até assustou, né? Você até assustou, como eu tenho falando no UFC, tem lesão corporal. Tem lesão corporal, isso é fato. Agora, não seria considerado crime. Por quê? Porque, na verdade, o Estado autoriza esse tipo de luta. Então, o Estado está autorizando. Inclusive, podemos dizer até que fomenta, né? Porque o Estado todo, ele transmite, são várias publicidades, vários negócios são geridos em cima dessas lutas. Então, nós vamos ver que não pode o Estado autorizar e depois querer punir alguém por lesão corporal ou por uma morte que ocorra em decorrência, né, das atividades normais daquele esporte. Tá certo? Então, aí nós percebemos o que é a tipicidade conglobante. Aí você pode até pensar, aqueles que conhecem um pouco mais direito, mas professor, não poderia ser excluída a ilicitude com o exercício regular do direito? Mas o problema é que quanto mais rápido você eliminar o crime, melhor para a pessoa que está sendo investigada, indiciada, réu ou suspeita. Entendeu? Podemos dar agora um pequeno viés aí que não estaria cumprindo. Exemplo, que não estaria cumprindo a tipicidade conglobante, que estaria com um pequeno desvio. Qual é? Num jogo de futebol, por exemplo, um jogo de futebol, as lesões corporais são previstas também, um choque de um com o outro. Mas se no meio do jogo alguém simplesmente abandona o jogo de futebol, abandona as regras da partida e vai para outra pessoa e começa a bater, a espancar outro jogador, um jogador espancando outro jogador, isso não faz parte de regra de jogo nenhum de futebol. Então, neste caso, não há autorização do Estado e também não fomenta isso. Então, numa lesão corporal dolosa, aquela pessoa que vai espancar a outra,
dentro do futebol, nós poderíamos dizer, dentro de um jogo de futebol, poderíamos dizer que é assim um fato típico, a priori, tá certo? Tudo depende do caso concreto. Agora, lembrar, se for uma lesão corporal de choque entre jogadores, de jogadas normais ali que podem acontecer no futebol, aí não. Aí estaria dentro da permissão ali do direito, dentro da permissão daquela autorização do Estado que se pratique esse esporte, tá ok? Agora nós vamos para questões. As questões vão demonstrar como esses temas são cobrados em provas de concurso. Então observe. Majoritariamente, a doutrina conceitua crime como sendo fato típico, ilícito e culpável. Como elementos do fato típico, nós temos conduta, resultado, nexo, causalidade e tipicidade. Então, na questão, no início da questão, ela já ensinou a matéria. Com relação a tais elementos, assinale a afirmativa correta. Não há crime sem resultado jurídico. E aí é que é o ponto. Não há crime sem resultado jurídico. Por quê? Porque todo crime tem que ter ofendido o bem jurídico penalmente relevante. Então, sempre terá um resultado jurídico. Não confunda com resultado naturalístico. Nem todo crime tem resultado naturalístico, ok? Então essa aqui é a correta. Vamos olhar as outras. Na teoria finalista da ação, o dolo e a culpa devem ser analisados na antijuridicidade. Isso aqui é tema de outra aula, não vou abordar agora com vocês. A coação moral é irresistível, diferente da resistível, afasta a própria conduta e, assim, a tipicidade. É tema de culpabilidade. Tema de culpabilidade, tá? Para que seja reconhecida a tipicidade material, basta a simples adequação da conduta ao tipo penal. Não, ele deu o conceito de tipicidade formal. Tipicidade material, além disso, tem que ter ofendido o bem jurídico protegido, tá? Tem que ter tido uma lesão ou um perigo de lesão a esse bem. Então, ou dano ou perigo. Esse aqui está errado. E a superveniência de causa relativamente independente, que por si só produz o resultado, faz com que o agente apenas responda pelo resultado a título de culpa. Então, nós estamos falando aqui de concausas, que também é matéria de outra aula, ok? Seguindo para a próxima. O sonambulismo exclui o seguinte elemento do crime. Aí eu quero saber se você prestou atenção. Sonambulismo exclui o quê? Sonambulismo exclui a conduta, porque é o quê? Que retira a consciência. Se ele não teve consciência, não teve conduta. Ah, professor, então ele eliminou a conduta. A conduta faz parte de qual elemento do crime? Do fato típico. Então, se exclui o crime pela exclusão do fato típico, pela exclusão da conduta. Vamos olhar? Então tá aqui, fato típico. Já de cara, letra A, resposta bem fácil. Não há crime sem dolo, sem resultado naturalístico, sem imprudência, sem lesão, sem conduta. Então nós vamos ver primeiro o seguinte. Lesão, nós podemos ter crime de perigo. Dolo, nós podemos ter crime culposo. Resultado naturalístico, nós podemos ter o crime de mera conduta. Imprudência é de crime culposo, né? Então nós poderíamos ter, além dele, o crime doloso. Então só nos resta o quê? A conduta. Então não há crime sem conduta, como não há crime sem tipicidade. Tá certo? Então chegamos ao final dessa aula e foi visto conceito de crime e fato típico. Espero que você tenha aprendido. Acesse o livro para aprofundar no assunto e também as nossas redes sociais. Um forte abraço e te espero na próxima aula.